Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 9 de novembro, 31º domingo do tempo comum. Celebramos hoje em toda a igreja a festa da dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica Lateranense, dedicada ao Cristo Salvador, catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, em 314 a 335, é considerada a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo. O aniversário de sua dedicação, celebrado originalmente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades do rito romano. É uma forma também da nossa unidade acontecer entre as igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra, com o seu governo, com a Igreja de Roma, portanto. Porém, caríssimos amigos, irmãos, conhecidos do nosso grupo Amigos da Palavra, ontem, após a gravação do nosso programa, tivemos a surpresa, mesmo que desagradável, mesmo que nos assuste, mesmo que nos dê medo, mas cheio de esperança e de confiança. Faleceu aqui na nossa Diocese de Sobral o padre João Batista Frota, ou o padre Frota, como assim nós o conhecíamos. Foi meu reitor durante o seminário menor, nos acompanhou sempre no nosso processo de discernimento vocacional, os 10 anos de formação e também a convivência fraterna depois de padre. Era um homem que unia a sua fé, os trabalhos sociais, muito dedicado aos pobres. Se destaca de forma toda especial o projeto chamado Cabra Nosso de Cada Dia, onde, mediante a criação de cabras, ele salvou muitas crianças da desnutrição, da fome e até mesmo da morte. O Padre João vai nos fazer muita falta. Nós emitimos a ele uma nota, vamos também publicar aqui, e pedimos aos fiéis que rezem pela sua alma, e ao próprio Padre João, que lá no céu, descansando, ele continua intercedendo por nós. A sua sepultura será agora às 11 horas, desse domingo, dia dedicado à Igreja de Latrão, dia dedicado à igreja, lá na paróquia de Massapê, sua terra natal. Que Deus o acolha. Ao final, iremos colocar aqui uma fotografia dele, a última visita que eu fiz, juntamente com Dom Vasconcelos. Que Deus o acolha na sua presença e ele se torne cada vez mais um intercessor por todos nós. É dia de esperança, dia de alegria, mas também dia de sentirmos sua falta. A liturgia da palavra, a primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, no capítulo 47, de 1 a 2, o versículo 8 e 9 a 12. O salmo que nós vamos meditar é o Salmo 45. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Romanos e do Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a Basílica de São João do Latrão é a Catedral de Roma,
e, por isso, a Catedral do Papa. É contemplada como a igreja-mãe de todas as igrejas do mundo, pois foi construída na origem do cristianismo no ano de 324, a pedido do imperador Constantino. Por isso, a liturgia de hoje é um convite tanto para contemplarmos o mistério da salvação, revelado pela presença de Cristo ressuscitado, quanto para celebrarmos a unidade, a comunhão e a sinodalidade de toda a Igreja Católica, pois festejamos a sede da Diocese do Papa, aquele que preside na caridade a Igreja Universal. O texto da segunda leitura da primeira carta aos Coríntios comenta que o edifício material está construído sobre um alicerce espiritual, que é o próprio Cristo Jesus, revelando-nos seu mistério e sua graça. Já o texto da primeira leitura reflete sobre as águas que brotam do templo, que irrigam toda a terra. Destas águas, o Senhor fará provar a abundância de todos os bens para o povo. No Evangelho, Jesus se apresenta como um novo templo. É dele que lhes provém toda sorte de bênçãos e dons. Diz o Senhor: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Nem a morte, portanto, será capaz de colocar fim à nova aliança, firmada pelo Filho de Deus, ressuscitado dentre os mortos. Em Jesus ressuscitado, o verdadeiro templo, adoramos o Pai em espírito e verdade. Esse templo é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa existência. Fique bem nesse domingo, tenha sempre muita paz. Até amanhã, se Deus quiser.